arruma-se isso. No meio de campo, a teimosia é o Luciano. Pra mim é o erro do Carpini. Manter o Luciano de lugar cativo Então, no mas time. é só a teimosia do Luciano no meio ou até no meio sem fazer a meia? As duas eu coisas, acho né? que é a segunda coisa. As duas coisas. Me deixou muito preocupado um artigo do Globo Esporte dizendo que o Carpini, na tentativa de levar o time pra frente, colocou o Luciano no ataque junto com o Caleri, junto com o Eric, junto com o Ferreira. E aí você tem... Aí o que acontece? Fica um buraco no meio e aí você tem dois volantes que são obrigados a sair pro jogo. E que não tem esse cacuete de sair pro jogo. Fica o Pablo Maia, ele não é um meia, ele é um volante. E o Alisson, que poderia fazer esse papel, ele carrega a bola. Ele não é um pensador, ele não coloca ninguém na cara do gol. Então fica essa falta de criação, porque o Luciano foi mais pra frente. Aí vem a crítica pro Carpini. Porque o Luciano, no ano passado, ele jogou na meia. Só que ele jogou atrás do Caleri. Mas foi pro banco. Foi pro banco e foi muito criticado também. Porque não tava rendendo na meia. Não rendia. E ele não queria. Exato. E aí você tem um outro pepino que é o Lucas pegar e falar abertamente numa entrevista que ele prefere e ele rende melhor jogando no meio. Então, assim, o que você subentende? Quando o Lucas voltar, ele é o dono da posição e o Luciano vai pro banco? Deveria. Né? Como foi contra o Santo André. Eu acho que a gente tem que pontuar um grande problema que foi do ano passado, que a gente está passando agora também, que é o departamento médico que voltou a ficar cheio. Isso foi um problema muito sério. São Paulo os prejudicou muito. E você tem um jogador que, desculpa, faz muita diferença quando ele está em campo. Ele desequilibra, que é o Lucas. Preparem-se para não contar tanto. Mas é isso, esse é o problema. Aí você tem, por exemplo, você já vai ter que improvisar. Improvisar não vai ter que improvisar, obviamente. Mas você já não tem à sua disposição a zaga titular. Ferrarese e Alan Franco devem jogar no próximo jogo, porque o Diego Costa e o Arboleda estão suspensos. Aí o Nestor, que foi o cara ano passado, importantíssimo. Né? Tanto é que ele recebe pedido de desculpa até hoje. Aí você tem o Wellington Rato, que foi super decisivo, que tá fora. Você tem o Lucas, que é o principal jogador. Você tem 3 laterais direitos e você não consegue utilizar nenhum deles. Até o Rodriguinho, que seria opção, tá fora. Não são poucos problemas, são alguns problemas. Então, assim, eu acho que não dá pra você cobrar só do técnico. Claro. Ou você se reforça. A expectativa é que o Lucas e o Igor Vinícius joguem contra o Guarani. Se não jogarem contra o Guarani, com certeza vão estar em Brasília jogando contra a Inter. O Igor acho Renata, eu até entendo o que você está falando, mas essa história de meter um 4-2-4 com um buraco no meio, mas isso é mas invenção o São Paulo dele. não tem um meia, gente, há quanto tempo? Não, então. E por que o Galopo ficou no banco? E nunca joga de meia? Gosto muito, gostaria de ver mais o Galopo em campo, começando jogando. Que aí é a minha crítica maior, que é o que eu falo. Não é questão de defender o Carpini a unhas e dentes, porque eu acho que ele merece críticas. O São Paulo vem jogando muito mal desde a Ponte Preta pra cá. E aí, pra mim, eu acho que o problema tá passando ali pela função do Luciano. Porque assim, a partir do momento que o Luciano tem lugar cativo no time e faz o que ele quer... ele vai pro ataque, ele volta, ele recompõe. Ele tá mal, ele não tá merecendo. Mas ele faz o que ele quer ou ele faz o que o técnico manda? Então, esse é a minha pergunta na coletiva, se eu pudesse entrar. Mas o Luciano sabe? é medalhão nesse time, né? Então, a gente sabe disso. O Carpini com o Dorival não Exatamente, foi o que a gente tava falando antes do programa. Aí que é o que a gente imagina. Isso. Porque assim, se eu pudesse ter acesso na coletiva, eu perguntaria isso. Como é que você enxerga a função do Luciano no time? Porque assim, partindo do princípio que ele não tá jogando bem, cara, você vê como viabilidade o Galopo fazer a meia? Não vejo. Por que você não vê? Porque o Luciano não tá fazendo. Agora, se ele pegar e falar assim, não, eu entendo que o Luciano é um segundo atacante. Eu falei, então, esse buraco, como é que você corrige? Eu queria poder perguntar isso pra ele. Porque é a minha maior crítica. Eu acho que o grande problema do time, além das lesões, além de suspensões e um monte de coisa, tá nessa montagem do meio de campo que fica esse buraco. Aí você não tem criação, você fica exposto defensivamente e você ainda bagunça lá na frente o que funciona, porque é o Caleri saindo pra ponta. O Caleri tava cruzando bola. Pra quem? Não só no sábado. No jogo do Santos também. E agora? Nos 2 jogos. Então, aí, isso aí é coisa do treinador. Eu acho que é muito mais isso que tá assustando uma parcela da torcida. 2 continhos do Sanderson Blay. Vamos ficar sem lateral esquerdo? E quem pode jogar de meia? Boa pergunta. O de meia é o que o Senna falou. Pode ser o Galopo, poderia testar o Galopo na meia.
O Rodriguinho é um jogador que eu acho que também... se for pra ter fora. Ele tá com o tornozelo machucado. Bom, então tá. Mas se não tivesse, era o Rodriguinho, pra ter ficado agora. Mas o staff dele tava reclamando também que ele não tinha oportunidade, não teve uma história dessa? Vocês também, viram isso? Que um rival é o empresário Eu acho que isso aí foi uma matéria que saiu no UOL, isso parece matéria plantada. Tomara, né? Do empresário. O empresário é conhecido aí, dele, né? O que mais? Tem aqui um dos... Acabaram de perguntar. Tem um superchat do César Skywalker, você não viu aí, Pedrinho? Tem aqui eu vou ler aqui o do Skywalker, do nosso Jedi. Ele manda aqui: o trabalho de vocês é importante, criticar sem crucificar ninguém. Falo faz tempo, o Luciano não serve para jogar de 10. E a questão é que porque não usa o William Gomes. Porque o Galopo não tem chance de meia também. Né? Então, é o que o Senna tá falando, né, sobre o Galopo. Também gostaria de ver o Galopo de meia. O William Gomes, ele atua pela esquerda, né? Então é ele com o Ferreirinha. Poderia ser uma opção. E com o Nestor. Agora, se o esquema mudou do São Paulo, que é esse 4-2-4, pra que pensar em meia? Pois é um 4-2-4. Pra que pensar em meia? Porque na cabeça do Carpini, pelo que eu tô vendo, não tem meia. Mas eu acho que ele ainda não tem um esquema definido. Então, ele tem mudado, ele tem mexido de acordo com os problemas. No papel, pelo menos olhando no campo ali a posição do time, o que me dá a impressão é que assim, ele põe a mesma formação e durante o jogo o Luciano tá deslocando e ele não tá corrigindo. Isso. A minha impressão é igual. Sabe, me dá essa impressão que tá faltando aquela coisa de falar: Luciano, vem pra cá, não passa, galera, fica na área e tal. Dá ordem. Isso, a ordem. Eu não que ninguém obedece. Sei lá. Ou não quer. Eu posso estar muito louco, mas se eu não me engano, eu já vi ele falando aí um tempo aí, quando foi contratado, ele acha legal, às vezes, o 4-2-4. Já vi. Sim, não. Isso também, que a gente já ouvi viu. ele falar. Você já ouviu? Já. Isso que a gente viu contra o Bragantino foi um 4-2-4. Então, O que a gente viu contra o Santos foi contra o 4-4-2 foi contra com o Juan, foi contra o Santos. Com o Caleri tentando ser Zé Sérgio. Que naquele dia, você lembra também o que aconteceu? O time, quando soltar a escalação, ia jogar com 3 volantes, que era uma coisa que ele falou que ia fazer em algum momento, um teste. 3 volantes e um meia mais solto, que seria o Luciano, no caso, sei lá. E aí o Moreira sente a lesão no aquecimento. Aí ele desloca o Bobadilha pra lá e aí acaba bagunçando o time. Mas quem entrou no lugar do Bobadilha foi o que jogou de segundo volante. Então, e aí deu uma Foi o Galopo. E aí foi horroroso. Foi mal. Ó, vou falar, repito, como eu sempre falo lá na rádio, falo no meu canal. Eu não tenho opinião formada ainda sobre o Galopo, mas já sei que na ponta não dá pra jogar, de segundo volante não dá pra jogar, e o único lugar que dá pra ele jogar é aquele ali onde menos movimenta, onde o Rames poderia jogar. Isso. O time tem que jogar pro Galopo. Aí que tá o problema. Ele é lento, não tem recuperação, não consegue marcar, podem observar. Aí que tá. Mas então, se ele jogar na meia, próximo da área, indo para próximo da área, ele tem um bom arremate. Ele fez aí que eu penso. Foi onde ele teve a boa sequência no passado, não foi? Foi quando ele mais jogou contra o Mirassol, que ele fez um gol que não... Ele fez um gol contra o Mirassol que não valeu, mas ele jogou naquela posição ali. Ali ele já foi melhor. Eu não sei, eu tenho a sensação de que o Galopo é um jogador que tem muita vontade de participar. Claro. Você não tem essa... Comprometido. Exato. Então, e agora aí, precisa acertar a posição, precisa ver. E aí que é o problema, que parece que todos os técnicos gostam de caras que queiram ajudar e participar independente da posição em campo. Mas aí, às vezes o cara mesmo se boicota, porque ele fala assim, sabe quando você vai fazer peneira, quando era antigamente, que você ia fazer peneira em algum clube? Alguém fala, quem é meia? Bom, 40 caras levantam a mão. Aí você fala, puta, ninguém, né? Eu não vou. Aí o cara, lateral, aí você levanta a mão. Você não é lateral, mas você vai porque você quer jogar. Aí você se queima, porque você vai jogar mal. Me dá a impressão que o Galopo é isso, tipo, quem que eu vou pôr na meia esquerda ali pra ajudar na ausência do, sei lá, de alguém lá? Aí o Galopo levanta a mão e joga mal. O mundo ideal hoje, Galopo no meio, a gente recuperar o nosso Lucas e o Rato para jogarem nas extremidades e o Caleri na frente. E aí o Luciano, a torcida toda hora, Luciano ele entra pra carregar a bola, que ele gosta de carregar a bola. Ele não é um cara que distribui passe. Que seja ele carrega a bola, mas aí o time já vai estar cansado, o adversário já vai ter mais espaço. O Luciano, pra jogar num segundo tempo, é muito mais valioso do que o Luciano pra sair como atacante ou meia. Porque assim, não adianta a gente só pensar no ideal pra largar, pra sair jogando. Isso. Você tem que pensar assim, olha, se chegar no segundo tempo, eu tenho o Eric pra entrar,
eu tenho o Luciano pra entrar, O Ferreira. ter o Ferreirinha pra entrar, ter o Bobadilha pra entrar, William. né? É legal você pensar. Aí você fala, mas não pode machucar. Aí é a questão do técnico dele botar na cabeça do jogador. Luciano, você é importante pra gente. Você vai entrar no segundo tempo em todos os jogos que tiver espaço e que o time já tiver cansado. Aí é meu medo em relação ao treinador jovem. Porque é isso que Não eu falei. tirar. Porque assim, quando o Carpini foi contratado, eu falei algumas vezes no arquibancada, legal, tomara que dê muito certo, espero que ele tenha respaldo da diretoria na hora que ele tiver que botar um Rames no banco ou um Luciano no banco.